Feliz Páscoa! Aleluia! Ele ressuscitou! Verdadeiramente Ele ressuscitou. Eu quero declarar sobre sua vida que assim como Jesus ressuscitou, tudo aquilo que ainda está sepultado na sua vida haverá de ser ressurreto. Sonhos realizados, projetos concretizados, ideais alcançados. Quem recebe, diga amém. Então, feliz Páscoa para você. Foram 40 dias refletindo sobre as parábolas de Jesus a partir do Evangelho de Lucas. E hoje nós queremos celebrar com alegria a vitória da cruz. E é por isso que algumas perguntas, no dia de hoje, nós precisamos nos fazer. Por exemplo, quais as implicações da Páscoa para a minha história? Ou como a Páscoa pode ser parte do meu processo diário? Jesus ressuscitou e o que na minha vida precisa ainda ressuscitar? É baseado nessas perguntas que surge então a pergunta mais importante, que é a pergunta tema dessa mensagem: como a Páscoa pode mudar a sua vida? Hoje então nós estaremos respondendo essa pergunta com pelo menos 3 importantes respostas que vão mudar a sua perspectiva completamente sobre a vida. Antes eu quero só lembrar você que é pai e mãe e que está com a sua criança aqui no templo. Nós temos no primeiro andar um andar inteiro preparado para as nossas crianças, que é o GPS, um lugar lúdico com voluntários simpáticos que estão prontos para acolher. Claro que mães com crianças de colo, nós não temos berçário por causa da dificuldade de uma mãe de subir escada. Você pode ficar muito à vontade. E caso sua criança, por algum motivo, não ainda se adaptou ao GPS, eu peço só a sua colaboração para que você fique com essa criança, para que ela não fique correndo no templo e tirando a atenção, tá bom? A Páscoa não é apenas uma lembrança do passado. A Páscoa é uma festa que aconteceu entre os judeus. Não. A Páscoa é uma celebração de transformação, aonde Jesus fez, faz e Ele vai continuar fazendo. Hoje nós vamos explorar, através de um encontro pessoal com Jesus durante a Páscoa, e como isso pode mudar a nossa história. E para isso então, eu quero compartilhar com você como a Páscoa pode mudar a sua vida. Mas antes, vamos orar? Pai, essa é a Tua palavra e hoje é o dia do Senhor. Reunidos nesse lugar, impactados pela Tua presença, através dos louvores, da dança, através dos intercessores, do acolhimento, do trânsito, vendo a Deus em cada detalhe dessa casa, essa linda mesa posta como Teu altar. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor, de forma tão lúdica, já tem se manifestado no nosso meio. Mas agora eu Te peço que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na Tua presença. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Nos abençoe poderosamente com unção e graça na ministração dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então a Páscoa ela pode mudar a minha história, por quê? Em primeiro lugar, porque Jesus ele morreu na cruz. Você pode repetir comigo? Jesus morreu na cruz. Sim, essa morte de Jesus na cruz, ela muda completamente a minha e a sua história. A Páscoa nos lembra do sacrifício supremo de Jesus lá na cruz. Ele voluntariamente se deu, Ele deu a sua própria vida. Para quê? Para nos libertar do pecado, para nos livrar da morte. Nós tivemos um espetáculo belíssimo aqui sexta-feira. Quem esteve aqui sexta-feira e viu o nosso maravilhoso espetáculo? Foi um alto de Páscoa consumado. E há uma cena que me chamou muita atenção. Inclusive tem fotos dessa cena. Para mim é um momento muito marcante, que via de regra ninguém apresenta isso nos espetáculos de Páscoa. Mas aqui houve essa encenação, inclusive através do João, ele interpretou Abraão, que veio então até aqui, a uma pedra, ao monte, que é conhecido como Monte Moriá, e ele trouxe uma criança, inclusive encenada pelo filho de Camila, de Gabes, e ele colocou aqui naquela pedra, e ele encenou aquela cena de que Deus pede Isaac como um sacrifício. E o que me chama muita atenção é o que estava no telão nessa hora, que era um cordeiro. E a Bíblia nos diz que no Monte Moriá, no Monte da Provisão, quando Isaac como um cordeiro estava prestes a ser
sacrificado. Deus pediu para que o pai da fé parasse, lembrando que Isaac era filho da promessa, Isaac já tinha idade e Abraão já tinha idade avançada. Deus então providencia entre os arbustos uma ovelha e ela ali é sacrificada. É muito lindo porque Isaac, que é exatamente o afcumã, o pão do meio, na ceia judaica, quem estava aqui quinta-feira sabe o que eu estou dizendo, ele é o cordeiro. Quando Jesus se apresentou para o batismo, o seu primo João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a cruz é o símbolo máximo do amor de Deus pela humanidade. Jesus, o Filho de Deus, ele se entregou por nós, ele demonstrou um amor incondicional, baseado no seu e no meu, no nosso amado Pai Celestial. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, nos diz: mas Deus, ele prova. Deus, ele não precisaria provar, mas o texto de Romanos 5,8 diz que ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, mesmo diante da nossa natureza, mesmo diante da nossa situação, Deus, ele não se poupou, ele não deixou de fazer, porque eu e você somos pecadores. Mas ainda que nós tenhamos o pecado como base da nossa vida, Jesus, ele quer ser a rocha angular, ele morreu por nós, ele provou por A mais B, de que o seu amor, ele dura para sempre. Eu estou dizendo isso porque talvez você, assim como os romanos, esteja em uma situação se vendo assim: eu não mereço. Eu preciso dizer que você não merece mesmo não, mas é amor, é prova de Deus, é o céu na terra, dizendo, independente da tua história, do que tu fez, ou que você ainda está fazendo, eu quero revelar o meu amor por você, para que você deixe de ser esse pecador, e agora viva pela graça, liberto, perdoado, uma nova história para você. E por que isso? Porque ele prova do seu próprio amor. Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus não tinha pecado. Ele cumpriu todas as exigências da lei. Ele satisfez a justiça de Deus. Ele ofereceu a sua vida como um cordeiro. Ele derramou o seu sangue para redimir a humanidade do pecado. O seu sacrifício foi suficiente para salvar a todos que creem nele. É por isso que no espetáculo de Páscoa nós vimos como na cruz Jesus, ele carregou sobre si mesmo o peso dos nossos pecados. Você sabe que Jesus, ele foi coroado, e a sua coroa, ela foi tecida na hora ali por espinhos e abrolhos. Sabe por quê? Porque lá no livro de Gênesis, a Bíblia nos diz que o espinho passou a brotar na terra após o pecado de Adão e Eva. É como se por causa do pecado, ou pelo pecado da humanidade, Jesus, ele foi coroado para que o derramar do seu sangue, eu e você pudéssemos ser perdoados. Você nunca mais vai orar para a coroa de espinho do mesmo jeito que você olhava antes. Não eram só espinhos que iriam furar suas têmporas, a sua fronte, e fazer com que sangue escorresse em sua face, mas eram espinhos frutos do pecado da humanidade. É por isso que em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, nos diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Gente, eu amo praticar CrossFit. É uma prática esportiva que o meu maior oponente sou eu mesmo. Geralmente um atleta de CrossFit, ele compete contra si mesmo, para se superar. E quando você já está assim no nível máximo, para colocar um nível ainda mais hard, ele coloca um colete de 10 quilos sobre si. E certa vez eu fui fazer o Murphy, que é o exercício mais desafiador do CrossFit, e eu decidi fazer com um colete de 10 quilos. Nunca mais eu olhei para a cruz do mesmo jeito desde aquele Murphy. Aquele peso chega uma hora que ele se transforma em 50 quilos. E ele começa a comprimir o pulmão, e você não tem mais gás, você não consegue mais respirar direito. É incrível como cada quilo faz toda a diferença quando você está cansado. Agora eu quero que você pense em Jesus traído. Eu quero que você pense em Jesus embaixo de todos aqueles açoites,
E na cruz, ao lado de pessoas que foram condenadas, Jesus estava ali injustamente, por causa de um complô de religiosos, mas na verdade por cumprimento dos planos de Deus. Jesus ali, ele carregou o colete, ele carregou um peso que não lhe pertencia. E é importante que você saiba que o peso que ele carregou era meu e também era seu. Ele levou em seu corpo o colete dos nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós somos sarados. Lembrando também que o sacrifício de Jesus na cruz foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Isaías capítulo 53, por exemplo, escrito quase 800 anos antes de Cristo, traz uma descrição vívida do sofrimento do servo sofredor, que é identificado como Jesus. O profeta relata em detalhes como ele foi ferido pelas transgressões, moído pelas iniquidades, e como um cordeiro mudo, ele foi ao matadouro. Sim, a Páscoa muda a minha vida, porque Jesus morreu na cruz. Em segundo lugar, porque o véu foi rasgado. Eu quero trazer ensino bíblico agora para você, porque eu me lembro na década de 90, quando eu descobri o que significava esse véu, eu me lembro o impacto que isso foi na minha vida, e é possível que você já conheça a história do véu, já saiba, mas talvez você não compreenda o impacto do que aconteceu quando esse véu foi rasgado. Na tradição judaica havia um véu no templo de Jerusalém, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde a presença de Deus era considerada habitada de uma forma especial. Esse véu era uma barreira física que representava a separação entre a humanidade pecadora e a santidade de Deus. Só podia entrar naquele lugar santíssimo uma única vez por ano o sumo sacerdote. Ele entrava amarrado por uma corda, porque a glória de Deus era tão grande, e se aquele sumo sacerdote não estivesse purificado o suficiente, ele morria, era consumido naquele lugar, e as pessoas tinham que puxar com corda, porque ninguém tinha coragem de entrar naquele lugar santíssimo. Havia um véu que separava. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus morreu na cruz, os evangelhos registram que esse véu, ele foi rasgado de cima a baixo. Espera aí, calma. Imagina que eu estou aqui no templo, o véu está aqui nesse lugar. Se eu sou humano e eu vou rasgar esse véu, eu vou pegar aqui embaixo e vou rasgar, de baixo a cima. Mas a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Quem rasgou o véu? O próprio Deus. Deus disse: não haverá mais separação entre vocês e mim. Eu agora retiro pelo sangue do meu Filho Jesus Cristo toda a barreira física que há entre vós. Tudo agora é removido. Esse evento simboliza verdades profundas, acesso direto, fim da separação, redenção. Quem recebe essa palavra? O texto nos diz em Hebreus 10: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. Agora não tem mais barreira, não tem mais véu, não tem mais separação. Jesus derramou o seu sangue, o véu foi rasgado de cima a baixo, e pela sua carne, pela sua entrega, Ele é a ponte que havia entre um abismo, entre nós e a presença de Deus. E em Jesus, através da sua cruz, essa ponte é colocada, e agora nós temos acesso a Deus. Nós podemos pedir a Deus, nós podemos rogar ao Senhor, nós podemos pedir pelo seu perdão, nós podemos ousar clamar pela sua provisão, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Sim, o véu, ele foi rasgado, e por meio do sacrifício de Jesus, agora nós temos esse acesso direto à presença de Deus. Não precisamos de intermediários, não precisamos pedir A, B ou C, porque podemos ir direto a Jesus. Jesus abre o caminho para que nós nos achegássemos a Deus com ousadia. O véu foi rasgado. Esse é um lembrete poderoso de que o Redentor, o Libertador, Jesus Cristo, Ele nos concede comunhão
profunda, plena e definitiva com o Senhor. Então a Páscoa muda a minha vida, porque Jesus morreu na cruz, porque o véu foi rasgado. E terceiro e último lugar, porque Jesus venceu a morte. Você pode repetir comigo? Jesus venceu a morte. Escuta isso. Qual o impacto dessa verdade para as nossas vidas? Vou fazer só uma pergunta. Quem aqui sente no coração, em algum nível, saudades por algum ente que já faleceu? Levante a mão. Tem pessoas que não conseguem viver o luto. É muito desafiador. Se você está sentado do lado de alguém que você ama, dá só uma olhada para essa pessoa agora. Se essa pessoa viaja, você sente saudade, mas você pode fazer uma chamada de vídeo. Você pode fazer uma visita. Sem querer trazer angústia ao seu coração, mas apenas por um segundo. Olhe de novo para a pessoa que você ama. Imagine ela morta. É difícil, gente. É difícil. Amor. Não inventa não, tá? Se a mulher morrer, eu vou junto. Quando Deus quiser me levar, lógico. Gente do céu. Você sabe que eu tenho acompanhado pessoas que têm enfrentado luto. Mas o fato é que eu quero te dar essa boa notícia, gente. É porque Jesus, ele morreu na cruz. Essa pessoa que você sente falta, você vai se reencontrar com ela. Agora tem esperança. Vai ter um reencontro. E vai ser lindo. E vai ser precioso. Sim, vão ter lágrimas, possivelmente. É por isso que para nós cristãos, o sepultamento não é uma cerimônia desastrosa, agoniada do juízo. Recentemente fui fazer um sepultamento e uma pessoa chegou e disse: vem cá, que religião é essa de vocês, hein? Estou vendo quase ninguém chorando, não tem ninguém desesperado, ninguém quis impedir que o caixão se fechasse. Eu disse: porque todo mundo que está aqui não está por causa daquele corpo, está porque aquela pessoa, quando estava viva, marcou nossas vidas. E hoje, onde ela está, daqui a pouco a gente vai para lá também. O centro de um ofício fúnebre é a ressurreição de Jesus. Agora, porque aquele ali tinha Jesus. Se não tivesse, era um desespero. Ai, meu Deus, lascou, foi para o inferno. Agora deu águia. Mas para nós cristãos, e se você está me ouvindo falar e está preocupado: ah, meu Deus, não sei minha situação. Hoje no apelo, vem aqui na frente. E garanta para não dar águia para você também. E se você ama a pessoa que está do seu lado e ela ainda não tomou a decisão, diga: você vai também, que é para a gente garantir logo tudinho. A ressurreição de Jesus é o centro da mensagem cristã, é um profundo impacto na vida de cada cristão, porque essa é a prova definitiva da vitória sobre o pecado, sobre a morte. Ele conquistou o poder do pecado, ele venceu a morte, ele ofereceu libertação, vida eterna. Isso nos dá esperança de que através dele nós podemos superar os desafios, os obstáculos que nós enfrentamos. A ressurreição de Jesus confirma o seu sacrifício na cruz, que foi aceito por Deus como um pagamento pelo seu pecado. Isso significa que em Cristo nós somos perdoados e passamos a viver um relacionamento restaurado com Deus. É uma nova história, é um novo tempo. O apóstolo Paulo, ele quando discute o significado da morte e da ressurreição de Jesus, para aqueles que estão em união com ele através da fé, ele nos diz no capítulo 6, no verso 9: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde mais morrer. A morte não tem mais domínio sobre ele. Esse versículo confirma a vitória de Jesus sobre a morte.
A morte de Jesus venceu a morte e ele já não pode mais morrer, porque ele ressuscitou, ele está vivo para sempre. E foi Jesus quem disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Aleluia! O apóstolo Paulo declara que uma vez ressuscitado, Cristo não pode mais morrer. Jesus disse que Ele é a ressurreição, e se nós crermos nele, ainda que a nossa carne venha a padecer, nós iremos ressuscitar juntamente com Ele. O apóstolo Paulo ainda escreve mais, ele diz: mas Deus, que prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Você lembra que nós citamos esse texto? Veja, Ele morreu quando a gente era pecador, para que a gente pudesse viver essa nova vida com Ele, deixar o pecado, deixar essa história, deixar de viver como outrora e começar agora a viver um novo tempo. A ressurreição de Jesus é o ponto culminante, é o ponto principal da Páscoa, por isso que nós chamamos domingo da ressurreição. Ele nos oferece perdão, esperança para uma nova vida de comunhão com Ele. Para concluir essa mensagem, eu quero fazer menção da citação de um teólogo que é referência para muitos reformadores, chamado Karl Barth. Quando ele fala sobre Páscoa, ele diz: a Páscoa não é apenas uma celebração da ressurreição de Jesus, mas é a afirmação de que o amor de Deus triunfa sobre o mal e a morte. É a garantia de que em Cristo encontramos a esperança de uma nova vida, livre do poder do pecado e da morte. É sobre isso. Páscoa é a afirmação do amor. É uma declaração apaixonada de um Deus que decide dar a vida do seu único filho. É uma garantia de que a esperança para uma nova história, ela pode ser encontrada, e que o pecado e que a morte não pode mais nos impedir. O sacrifício de Jesus na cruz é o centro. Que hoje eu e você possamos refletir profundamente sobre esse significado e responder com gratidão e adoração, vivendo uma vida transformada pela cruz de Cristo. A Páscoa não é apenas uma história, a Páscoa é uma transformação que um dia aconteceu na minha vida, já aconteceu na vida de diversas outras pessoas e hoje pode acontecer na sua também. Que a Páscoa mude a nossa história, nos liberte do pecado e nos conduza a uma vida de intimidade e comunhão com Deus, porque Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Se essa palavra faz sentido para você, fique em pé no seu lugar nesse momento e faça dessa canção a sua oração.